Você já se perguntou o que realmente acontece depois que a gente morre? Será que existe mesmo céu e inferno? E a alma vai para onde? A morte é mesmo o fim? Ou seria só o começo de algo muito maior? Hoje a gente vai mergulhar nas Escrituras para entender o que a Bíblia diz de verdade sobre a morte. Lá em Gênesis, Deus cria o ser humano, à sua imagem e semelhança, com amor, com propósito, com eternidade no coração. A intenção de Deus nunca foi que o ser humano morresse. A criação era perfeita, sem dor, sem sofrimento, sem fim. Mas havia liberdade, e com ela, a possibilidade da escolha. E Deus foi claro: do fruto daquela árvore não coma, porque no dia em que comer, morrerá. Infelizmente, a escolha foi feita. O fruto foi comido, e com ele entrou o pecado, e com o pecado, a morte. Foi nesse momento que algo mudou, radicalmente. O que era para ser eterno, passou a ter fim. Paulo, em Romanos 5,12, resume assim: por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, então, não é natural. É um intruso, um invasor, uma ruptura no plano original de Deus. Mas o que exatamente é a morte? A Bíblia responde com clareza, mas nem sempre como a gente espera. Muita gente imagina que, ao morrer, a pessoa vai imediatamente para o céu ou para o inferno, que a alma sai do corpo e continua consciente em algum lugar. Mas a Bíblia diz outra coisa. Em Eclesiastes 9,5 está escrito: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Isso mesmo, nada. Nem alegria, nem dor, nem lembrança, nem pensamento. E Jesus confirma isso. Quando Lázaro morre, em João 11, ele diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos até acham que Lázaro está apenas dormindo fisicamente, mas Jesus deixa claro: Lázaro está morto. Ou seja, para Jesus, a morte é como um sono profundo, um estado onde nada se sente, nada se pensa, nada se faz. E aí surge a grande pergunta: e a alma? Na nossa cultura, alma é uma entidade invisível, imortal, que sai do corpo na hora da morte. Mas a Bíblia apresenta um conceito diferente. Em Gênesis 2,7 lemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Percebe? O homem tornou-se alma. Não recebeu uma alma. A alma na Bíblia é o próprio ser humano. É o resultado da junção entre o corpo e o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó. O fôlego, ou espírito, volta a Deus. E a alma deixa de existir. É como uma lâmpada. O corpo é a lâmpada. O fôlego é a eletricidade. Quando a energia é desligada, a luz apaga. A alma não é algo separado, flutuando por aí. É o ser humano completo, vivo. A morte é uma pausa, mas não é o fim. Jesus prometeu: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão uma volta à vida, um recomeço. Mas quando? A Bíblia diz que isso acontecerá no fim dos tempos. Quando Cristo voltar, quando a história chegar ao seu clímax. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo diz: o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança do cristão. A certeza de que a morte não é definitiva, que existe vida após a morte, mas não de forma consciente e imediata, e sim por meio da ressurreição. Mas e o céu e o inferno existem mesmo? Hoje, ninguém está no céu, vivendo em plena consciência.
nem no inferno, sendo atormentado eternamente. A Bíblia diz que o julgamento final ainda está por vir, e só após esse juízo é que os destinos eternos serão estabelecidos. Em Apocalipse 20, vemos a cena do julgamento, e vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada pessoa será julgada de forma justa, nada será ignorado. Nenhum detalhe será esquecido. A segunda morte é mencionada em Apocalipse 21:8. A parte dos tímidos, dos incrédulos, dos abomináveis, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas atenção, essa segunda morte não é um tormento sem fim, é a destruição completa, o fim definitivo da existência. Deus não vai manter o mal vivo para sempre. Ele vai extinguir o pecado, a dor, o sofrimento e tudo que causou separação. E no centro dessa história toda está Jesus. Jesus veio para mudar o nosso destino, para nos resgatar da morte, para vencer o inimigo. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Ele é chamado de as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro, o exemplo. A certeza de que, se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E essa verdade muda tudo, porque se a morte não é o fim, então cada dia, cada escolha, cada atitude tem um peso eterno. A vida aqui pode ser breve, pode ser cheia de desafios, mas ela tem um propósito, um destino, uma direção. E esse destino não é determinado por sorte, nem pelo acaso. Ele é escolhido pela fé, pela entrega, pela resposta que cada um dá ao chamado de Deus. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. Essa promessa não é só poesia, é garantia, é vida real, é esperança concreta. Quando olhamos para a Bíblia, vemos um fio condutor, desde Gênesis até Apocalipse, um enredo que liga criação, queda, redenção e restauração. A morte entra na história no Éden, mas ela é vencida no Calvário e será completamente eliminada no novo céu e na nova terra. Em Apocalipse 21, depois do juízo final, depois da segunda morte, depois do fim do mal, surge uma nova realidade. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E o texto continua: "E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus." A promessa se cumpre, a separação termina, a dor cessa, a morte é destruída. Devemos viver com os olhos na eternidade, mas os pés no presente, fazendo o bem, amando ao próximo, buscando a Deus, honrando a vida. Salmo 116:15 diz: "Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos." Ou seja, a morte de quem vive com Deus. Não é um fim trágico, é um reencontro, um retorno, um passo rumo ao que é eterno. Muitos personagens bíblicos enfrentaram a morte com essa esperança. Abraão, Moisés, Davi, Paulo, todos eles sabiam que havia algo além, uma cidade celestial, uma coroa incorruptível, um lugar preparado por Deus. E essa promessa não era só para eles, é para mim, é para você. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada." 2 Timóteo 4, 7 e 8. Essa coroa, essa recompensa, também pode ser sua. Crer, arrepender-se, entregar o coração, viver para Deus, e não viver com medo da morte, mas com esperança na vida. Paulo escreveu aos Coríntios: "Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens." 1 Coríntios 15, 19. Mas ele também disse: "Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem." Ele vive, e porque ele vive,
nós viveremos, e essa vida que a gente vive aqui é só o começo, uma introdução, uma preparação para o que está por vir. A Bíblia nos lembra, em Filipenses 3:20, que a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que essa terra não é o nosso lar definitivo. Nós somos peregrinos, passageiros, em trânsito, e enquanto caminhamos por aqui, vamos enfrentando perdas, sofrimentos, lutos, dores, mas para cada lágrima que cai, há uma promessa de consolo, para cada sepultura aberta, há uma certeza de ressurreição, para cada coração partido, há uma esperança que não decepciona, porque como está escrito em Romanos 8:18, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E essa glória é o próprio Deus nos acolhendo, nos recebendo, nos abraçando na eternidade. Imagina esse momento, abrir os olhos e ver o rosto de Cristo, sentir a paz de estar finalmente em casa, saber que a morte ficou para trás, que o sofrimento acabou, que a vida eterna começou. Imagina reencontrar quem a gente amou, caminhar por ruas de ouro, viver em um lugar onde o mal não entra, onde o tempo não apressa, onde o amor reina. É para isso que fomos criados, é para isso que fomos salvos, é isso que nos espera. E essa realidade não é para poucos, não é para um grupo seleto, é para todos que crerem, que entregarem sua vida a Jesus, que decidirem viver não apenas para esse mundo, mas para a eternidade. Então, se hoje você sente medo da morte, lembre-se, quem tem Cristo não morre, apenas dorme, e será despertado por aquele que venceu o túmulo. Se hoje você sente saudade de alguém que partiu, lembre-se, há um reencontro marcado, no tempo de Deus, na agenda da eternidade. Se hoje você sente vazio, perda, dor, saiba, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E se hoje você está vivo, respira fundo, porque ainda há tempo. Tempo de recomeçar, tempo de se entregar, tempo de buscar a Deus com todo o coração. A morte é inevitável, mas o destino é uma escolha, e a eternidade é um presente que Deus quer te dar. Se essa mensagem falou com você, não deixe para depois. Fale com Deus agora. Entregue sua vida a Ele. Você pode orar aí mesmo, onde está. Dizer com sinceridade, Senhor, eu creio, eu quero te conhecer. Me perdoa, me transforma, me guia. Eu te entrego minha vida. Essa oração pode mudar tudo. E quando chegar o dia, aquele dia, em que seus olhos se fecharem aqui, eles se abrirão lá, no céu, no lar eterno, na presença do Pai, e você vai ouvir aquela voz suave, doce, poderosa, dizendo, vinde bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Que essa esperança te acompanhe, te fortaleça, te guie, e que enquanto a vida continua, você viva com propósito, com fé e com os olhos fixos na eternidade. Que Deus te abençoe profundamente e até a próxima.